Exemplo. Tanto faz. Deixa o pobre ali, o classe média se lascar e eu vou ditar as regras do jogo. É quem atender ao seu interesse. Então, a burguesia se utiliza desses métodos, né, de repressão, de violência. E essa violência não só, por exemplo, pelas forças de repressão do Estado, né, mas a própria política, por exemplo, de encarceramento em massa, da lei de drogas a partir de 2006, do salto que o encarceramento em massa tem no Brasil a partir dos anos 90. Que você tem uma taxa média de presos que em um espaço de 10 anos, que acho que é entre 97 e 2007, cresce 100%. Por que isso acontece? Porque existe uma perseguição sistemática a esses grupos a partir de um instrumento legal. Qual que é esse instrumento legal? A ilegalidade das drogas. Mas esse crescimento aí, assim, para mim ele vai num âmbito muito mais profundo. Porque quando você fala que esse encarceramento acontece, para mim o que falta é a base principal, que é lá na educação. Então, é que a educação... Sabe, falha ali e você gera pessoas que despreparadas ou com menos oportunidade acabam se desviando do caminho. Essa é uma mitologia do campo liberal. Porque é a brisa de, bom, então se a gente investir em educação, vai tudo melhorar. Porque é como se fosse um processo de melhoramento cerebral, melhoramento do raciocínio, e não vai. Nunca se investiu tanto em educação nesse país. Não. Pôr dinheiro não quer dizer que está fazendo investimento. Mas não só de pôr dinheiro, mas porque existem, aí é claro, né, o corte do comunista que é contra a educação, mas não é isso, né? Até porque você é professor, ninguém mais do que você defende a educação, né, vô? Então, mas eu acho que é entender que a educação, ela não é a salvaguarda de todos os nossos problemas. Porque, beleza, qual educação vai entrar em jogo? Isso. Uma educação que vai ensinar as pessoas a decorar as datas, a decorar as fórmulas para poder passar num vestibular? Uma educação que vai formar essas pessoas para se tornarem empreendedoras? Qual tipo de educação está em jogo aí? Então tem isso. Mas existem outras questões estruturais que passam do próprio processo educacional. Que é o fato de que não existe nenhum tipo de política, não existe nenhum... Quer dizer, a política existe, né? Mas não existe nenhum tipo de política favorável para que os trabalhadores tenham uma vida digna sem precisar estudar até ter um doutorado, assim, né? Uhum. Não existe essa condição. Por quê? Porque o valor da nossa mão de obra é muito barato. Então, para o capitalista, nem vale a pena ficar investindo nisso. Porque ele vai ter esse... contingente de pessoas à margem da sociedade que vendem sua força de trabalho por qualquer coisa, porque senão elas não sobrevivem, e aí você vai na máquina de moer gente, uma atrás da outra. Então, uma política que gera o encarceramento em massa, por exemplo, é uma violência, que é perpetuada pelo Estado, que é perpetuada pela classe dominante, que fala sobre a criminalização da cultura periférica, a criminalização das expressões culturais do funk, do rap, do trap, como foi antes, né? A criminalização da capoeira, sim, do samba, de uma legislação que passou no final do século XIX para o começo do século XX, que era a lei da vadiagem, que qualquer pessoa Exato. Que não fosse encontrada trabalhando podia ser presa. Então, é uma estrutura que funciona para poder garantir que... esse modo de produção possa continuar existindo. E que principalmente esses trabalhadores sejam escravizados, assalariados. Isso é para manter a concorrência desleal sempre. Essas pessoas nunca vão poder evoluir. Não é interessante para a burguesia você ter uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra mais preparada. Não, é interessante assim para ela... Vai depender da circunstância, porque talvez algum lugar possa absorver essa mão de obra. Mas basta a gente ver a situação atual do Brasil, por exemplo. O papel do capitalismo dependente do Brasil, né? Então não é só capitalismo, é o capitalismo dependente, em que a gente produz, né, só o agro, só o petróleo cru, só essas coisas. E as pessoas que fazem mestrado, doutorado, pós-doc, quando conseguem uma bolsa, alguma coisa, vão para fora. Porque aqui a força de trabalho é desvalorizada. E qual que é essa intenção? De precarizar cada vez mais as condições de trabalho. De precarizar mais e, ao mesmo tempo, essa lucratividade da burguesia explodir. Porque é aí que a burguesia tira o seu dinheiro. Ela tira seu dinheiro
do montante de tempo que ela consegue extrair do trabalhador. Por isso que a burguesia brasileira e os empresários e essa galera fica, essa história aí de acabar com a escala 6x1, tem que ver porque vai quebrar o Brasil. Por que eles falam isso? Porque eles sabem que se eles perderem essa mamata de escala 6x1, que implica essa rotina de trabalho extenuante e que muita gente não tem opção a não ser aderir, eles vão perder. Eles vão perder. Porque se você diminui a jornada de trabalho sem reduzir o salário, o que você está fazendo? Valorizando a força de trabalho. Uhum. E aí esse capitalista, para conseguir concorrer com outros capitalistas e se manter no jogo, ele vai precisar investir em capacitação, ele vai precisar investir em compra de maquinário, em compra de estrutura, etc, etc, etc. E isso, pro capitalista, é mais custoso do que ele só falar, bom, trabalha aí 10x1, trabalha aí 7x0, né? É aí que tá a lucratividade do cara. É aí que tá aonde ele vai tirar o dinheiro dele. E aí, se você tem uma reorganização da sociedade sob o modo socialista, né? E assim, eu não tô falando porque eu gosto, certo? Acho que é um ponto importante até pro público e tal. É claro que eu, como comunista, tenho a simpatia, né, pelo processo, evidentemente. Mas o que sustenta o meu ponto não é a minha simpatia pessoal, mas é o fato de que isso se mostrou cientificamente. Se mostrou pela história. Basta você ver o Império Russo, que era um local de capitalismo periférico dentro daquele contexto da Europa, né? País da periferia do capital ali. Uhum. Não tinha luz elétrica na Rússia inteira, praticamente. Tinha alguns pedaços, né, em São Petersburgo, em Moscou e tal, mas o resto do país, assim, tinha nada. E foi a partir dessa reorganização, para poder entender quais são as demandas para a classe trabalhadora, para que ela possa ter dignidade na sua vida, para que isso possa, para que o trabalho não seja o trabalho voltado para a lucratividade do patrão, para que o fruto do trabalho não seja voltado para a lucratividade do patrão, mas para que o trabalho sirva como um instrumento de mudança social geral. Porque o trabalho que a gente está fazendo aqui agora, ele é nosso. Ele está acontecendo agora. A gente não conseguiria existir sem estar fazendo isso. E aí a Rússia, né, o Império Russo, que vai se tornar a União Soviética, consegue eletrificar o país inteiro, 25 milhões de quilômetros quadrados, 1/6 do globo terrestre. É enorme, né? São 3 vezes o Brasil. É 3 vezes o tamanho do É Brasil. o maior do mundo. Era o maior do mundo. É. Saudades da minha ex. Era o maior do mundo.